Ano Bíblico 2022. Hoje, 12 de julho. Provérbios 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça adoradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam, e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou, como o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó como o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto das cidades, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz:
Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensinem o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhes será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas os justos permanecem firmes para sempre. Como o vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam.
O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca dos justos produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e essas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pelas bênçãos dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros alivia a si mesmo. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão, como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida. Aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem da terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Muitos conselhos bons recebemos hoje. Continue firme. Até amanhã, se Deus quiser.